Bom, mas vamos lá. A gente tem aqui um Tá Na Mídia agora que tá legal, falando bastante de uma questão muito atual, né? Que são os erros médicos. Olha, eu mesmo tive uma situação lá atrás, no passado, quando eu tinha 26 anos, onde eu fui fazer uma cirurgia, foi mal sucedida e que me causou aí inúmeros problemas. Eu fiz mais de 40 cirurgias, fiquei 6 meses numa UTI, fiquei com 40 quilos, até fiz uma postagem esses dias. Então, é a questão do erro médico, né? E vários famosos morreram aí por erro médico. Eu trago alguns aqui, por exemplo, pra gente falar um pouquinho aqui, né? O Bill Paxton, na verdade, ele é um ator aí do filme Aliens. Ele faleceu em 2017, aos 61 anos, e ele quis processar o hospital porque, olha o que a família fala, que os doutores do hospital não explicaram pra eles os riscos da cirurgia do coração. Aqui a gente até fica um pouquinho... Porque a gente sabe de todos os riscos, né? A cirurgia do coração, ela é muito arriscada. Então você precisa entender aí se de fato houve mesmo um erro médico ou se é alguma situação que a tua família entende e tal. O John Ritter também, que é daquele seriado Um é Pouco, Dois é Bom, Três é Demais, ele também faleceu em 2003 aos 54 anos. Na verdade, ele foi pro hospital, diagnosticaram uma coisa, mandaram pra casa. É o famoso manda pra casa, né? Tá tudo bem, vai pra casa e a pessoa morre. Ele teve aqui uma secção aórtica e tal. O John Rivers também, a sua morte também foi por complicações de uma cirurgia na garganta, que ele acabou fazendo numa clínica pequena, quando na verdade poderia ter feito num hospital e tal. E aí vem a discussão se Michael tá certo Jackson ou não. também não foi Então, isso? o Michael Jackson, eu acho que é um típico caso aí de medicação. Michael Jackson tinha o quê? Um médico particular que medicava ele, porque ele adorava tomar anestesia. Eu vou falar pra vocês que tem uma coisa que eu gosto de fazer, é endoscopia. Sério? Eu adoro Sério? fazer uma endoscopia, porque você toma aquela anestesia, você dorme assim, sabe? A gente tem filho, fica sem dormir dias, né? Aí você vai lá, toma uma anestesia. E eu imagino que o Michael Jackson adorava tomar uma anestesia dessa. E era exatamente a da endoscopia que o Michael Jackson tomava pra dormir. E eu acho que o médico dele tal foi do processado, não Propofol. foi? Foi e foi condenado. Foi condenado? Então, no caso do Michael Jackson, o Dr. Conrad Murray, ele foi condenado por homicídio culposo, né? Na verdade, quando não tem intenção de matar, mas matou. Vocês sabiam que o Elvis Presley também... Não, essa eu não sabia. O Elvis Presley também teve uma situação aqui também de drogas, um coquetel que o médico deu pra ele, mas ele acabou não sendo processado. Então, diferente do Conrad, que era o médico do Michael Jackson, o do Elvis Presley, ele não foi responsabilizado. Também tem o Brittany Murphy aqui, que 32 anos, também overdose por remédios, tal. E o Bruce Lee também deram uma aspirina pra ele, não levaram ele logo pro médico e ele acabou morrendo. Mas a questão aqui que eu quero trazer pra vocês é a questão do erro médico. Como proceder, como fazer. São ações que hoje estão muito em alta, né? Estão acontecendo bastante. Desde sempre que acontecem erros médicos, mas a responsabilização é algo que tá talvez mais efetiva agora. O que vocês têm que falar sobre isso? Então, no meu escritório eu atuo bastante nos erros médicos na área de cirurgia plástica. E a medida que nós adotamos lá é sempre fazer a prova primeiro, para preservar a prova. Então, nós iniciamos pela prova, justamente porque, falando no caso, na área que nós delimitamos, que nós atuamos lá, a cirurgia plástica, muitas vezes, existe a transformação do corpo da pessoa. Então, vamos colocar, se você ingressa com uma ação hoje, quando for chegar para fazer a prova, daqui, sei lá, muitas vezes 2 anos, que demora lá para poder agendar no meio perito e apresenta os quesitos. Até já mudou. Então, a gente está falando, sei lá, de uma lipoaspiração. Que a pessoa reclama e fala, olha, eu contratei e não ficou exatamente como eu queria, justamente porque ele não tirou toda a gordura que ele falou que ia tirar, eu continuei gorda, Então, esse tipo de situação, eu preciso ter a preservação ali da prova, eu preciso ter o antes e o depois para apresentar isso, para mostrar justamente para o juiz que aquela pessoa houve ali uma expectativa, porque hoje em dia as decisões do judiciário já têm partido no sentido que, quando a gente fala de cirurgia plástica, existe sim um compromisso com o resultado. Porque muito se discute, né, Adélia, se é uma atividade do médico, se é uma atividade de meio ou uma atividade de fim. Exatamente. Em relação à cirurgia plástica, hoje já é pacífico o entendimento que é de fim. Você não contratou... Você quer chegar naquele nível. Você quer ficar gostosa, Eu tive um caso no escritório que uma cliente, ela fez lá uma cirurgia plástica e aí um seio ficou no lugar e o outro cedeu, o outro caiu. E aí ela foi reclamar com o médico, falar com o médico, ela foi várias vezes, o médico enrolando para poder marcar, porque já tinha recebido mesmo, tal. Aí por fim ele atendeu ela e falou: olha, se você quiser, a gente refaz, só que aí você vai pagar novamente. Vai pagar centro cirúrgico, vai pagar hospital, vai pagar anestesista, equipe médica e tal. E eu refaço para você. Agora, se fosse você,
Aí ela falou, eu não tenho esse dinheiro. Ele falou, então, já que você não tem esse dinheiro, você deixaria da forma que tá, porque o que vai acontecer? Esse outro que tá em cima vai cair. E aí os dois ficam iguais. Nossa! Que absurdo. Agora Existe você uma faz. solução, hein? Esse Agora você médico- faz uma cirurgia, que assim, a mulher, quando ela faz uma cirurgia plástica, ela já tem uma expectativa. Tem algumas que compram já a roupa que vai usar depois. Sim. Então, assim, eu nunca usei decote na minha vida porque eu nunca tive seio pra mostrar aquele colo bonito. Então eu vou comprar já um biquíni, eu vou comprar A isso. gente ela tá se falando de programa. sonho, né? A gente tá Sim. falando de sonho. Exatamente. A cirurgia plástica é um sonho. Eu Sem quero ter o dúvida. corpo perfeito. E hoje em dia você tem que ter o corpo perfeito pra várias coisas. Né? Eu tenho casos no escritório que a avó juntou todo o dinheiro e economia da vida pra dar de presente pra uma neta, porque ela via que a neta era infeliz com o corpo, então a avó juntou todo o dinheirinho ali E que deu tinha, errado. fez mais um empréstimo desses consignados, somou lá, acho que 29 mil reais e pagou pra neta e por fim deu errado e o médico não quis refazer, quis cobrar pra refazer. Então todo esse tipo de situação acaba chegando no judiciário e aí é óbvio, o advogado que atua nesse segmento, ele tem que realmente ter algumas estratégias para poder levar isso e realmente ficar comprovado, porque igual eu sempre falo pro cliente, eu não entendo de medicina, eu não estudei para isso, o juiz também não. Nós somos da área jurídica, então o que nós precisamos? Nós precisamos de parecer médico. Então o que eu tenho? Eu já tenho um cirurgião plástico que ele é perito judicial, então ele que elabora os quesitos, ele que dá esse suporte técnico para o escritório, porque nós temos o conhecimento jurídico, mas não temos ali. Quando a pessoa chega lá e fala, olha, a minha situação é essa, eu fiz uma cirurgia plástica, os meus seios lá, colocou a prótese, um seio colou no outro. Fica uma coisa horrível, fica parecendo que é um único peito, assim. E aí, Monopeito. exatamente, eu não entendo disso. E aí, eu falo com esse profissional que presta esse suporte Sim. pro escritório, que aí ele fala, olha, Adélia, isso daí é uma cismatia, isso daí é justamente porque o médico colocou uma prótese muito grande pro tórax dela, então descolou a parte central do meio ali entre os seios e se tornou um único seio ali, então foi realmente uma falha do profissional no momento que ele avaliou o tamanho da prótese. Então todo esse suporte eu não saberia dizer. Então o profissional ele coloca isso na terminologia, digamos assim, ele meio que ele reescreve isso para que uma pessoa da área jurídica, que no caso eu e o juiz, compreenda aquilo que é algo estritamente da área da medicina. Então, eu acho que tem que tomar esse cuidado realmente quando você atua nessa área, até porque existe realmente o corporativismo. Se você for esperar que um outro médico, de repente, aponte de uma forma muito clara ali o erro do outro, muitas vezes isso não vai Só se acontecer. for uma coisa muito grosseira, né? Geralmente não os vai médicos acontecer. são mais... Eu já tive dos dois lados, já tive do lado do médico e já tive do lado do paciente. A dica que eu dou, que eu acho que é primordial é prontuário médico. O paciente, o médico, eles têm que relatar tudo no prontuário médico. Não deixa. O médico entrou dentro da sala, te deu um remédio, põe aí no prontuário o remédio que você me deu. Eu já tive um caso que uma paciente foi indicado para ela tomar 5 doses de um determinado medicamento, uma a cada dia. Ela foi ao hospital para tomar esse medicamento e eles aplicaram as 5 doses da mesma vez. Uau. Meu Deus. Ela foi parar no UTI. Isso tá no prontuário? Porque muitas vezes não colocam, né? Está no prontuário. Legal. E aí, como que você faz uma perícia disso 3 anos depois? Não tinha jeito, mas não tem estava lá no prontuário. Boa. É uma Que das foi primeiras coisas que a aplicado gente pede ao prontuário. 5 vezes, o médico declarando que houve um erro. Entendi. Então, peça para constar tudo no prontuário. Você tomou uma água mineral, consta no prontuário que eu tomei uma água mineral. Inclusive, o doutor Genari, o que acontece? Eu acho que faz o quê? Uns 10 anos eu tive um caso no escritório que eu falo que eu tive que estudar um pouco da medicina para compreender. Me apareceu um senhor, um rapaz, viu que tinha acabado de ficar viúvo, porque a esposa dele estava grávida, acabou sofrendo um aborto e teve que fazer aquele procedimento de curetagem. E aí, no que eles foram fazer, aí o médico falou, olha, ela acabou tendo uma infecção generalizada e faleceu. Uau. Foi assim que deram a notícia. E ele ficou com aquilo na cabeça, nossa, mas ela simplesmente teve um aborto, como que teve? E aí eu comecei a pesquisar, eu fui na faculdade de medicina da USP na época, e eu fui lá, e eu peguei vários livros, tal, não sei o quê. E aí, na pesquisa, eu observei que é uma obrigação, primeiro, isso daí já está no Código de Ética dos Médicos, que tudo que eles utilizam numa cirurgia, num procedimento, eles precisam anotar lá num documento. Eles tinham que anotar tudo que eles utilizavam, os utensílios, as ferramentas que eles utilizam.
E dentre as ferramentas, quando eles fazem a curetagem, eles precisam utilizar algo que parece uma régua, que eles colocam primeiro dentro do útero para poder aferir a profundidade, para depois fazer a curetagem. E aí, quando eu peguei o prontuário da cirurgia, do procedimento, não estava relacionado esse instrumento. Ou seja, ele perfurou no momento que ele não mediu a profundidade. E aí ele foi fazer a curetagem, ele perfurou o útero dela, o intestino, e aí com isso ela teve a infecção generalizada e veio a óbito. Mas assim, se eu não tivesse ido tão a fundo... Não saberia. Eu não saberia, porque a faculdade de Direito não te ensina, mas o Direito, ele acaba te relacionando com várias outras áreas que você precisa. Eu lembro uma vez que eu fui numa audiência de trânsito, eu era recém-formada, e o advogado da outra parte, muito experiente na área de trânsito, ele me abre na mesa um croquis, um mapa da rodovia, e ele começa a tirar do bolso um ônibus, moto, ele tirou os carrinhos e ele representou, ele fez um teatro. Naquela hora até eu aplaudi ele. Falei, tô lascada. Tô lascada. Eu ainda olhei pra minha cliente e falei, vamos fazer acordo agora. Mas você vê isso que é legal, o profissional se, né, inovando, trazendo Exato. coisas novas. É necessário você se preparar, né, para um Mas mercado nesse caso de diferente. cirurgia plástica, eles já entendem que é uma atividade fim do médico. E quando é atividade meio? É difícil essa prova, né? Aí eu já acho que é mais complicado. Pensa assim, um problema cirúrgico, cardíaco, fez a cirurgia errada, faleceu. Deu a medicação errada. Deu a medicação errada. Eu acho que é uma prova muito difícil. Sim. Porque ele vai alegar que a atividade Ele dele é depende de meio, não realmente de um fim. parecer técnico, e grande parte das respostas, digamos assim, das defesas, elas vêm com conteúdo que cada organismo ele reage de um jeito. Sim. Então, digamos assim, você tem um quadro da doença X, então eu vou agora te medicar. Só que no organismo de outros nunca deu problema, no seu pode ser que dê e não Pode é culpa acontecer. minha. Então, assim, existe Pode. realmente, porque quando você está lidando com o corpo humano, existe essa... Então, para você conseguir fazer um nexo causal e configurar ali uma negligência, uma imprudência, uma imperícia, realmente é mais complicado. Bom, mas é preciso começar de alguma forma, então fica a dica aqui pra você. Teve um erro médico, você tem uma situação aí que aconteceu com você, precisa pegar provas. Pega todas as provas, faz uma perícia, contrata um médico pra trazer um laudo teu e aí procura sempre um advogado. Então a dica é sempre essa, começar juntando a documentação e trazendo tudo pra você. E aí o advogado vai te orientar como fazer e como entrar com essa ação.